igreja. Por isso ele diz para Éfeso: ao vencedor eu darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. E a palavra de Deus para a igreja de Éfeso, ela tem se cumprido e se cumprirá na vida de cada um de nós. É claro que o paraíso, nós estaremos nesse lugar de paraíso quando os nossos olhos se fecharem e o Senhor nos levará para aquele lugar. Essa é a esperança do ser humano. Os nossos olhos se fecharão e nós veremos com os olhos espirituais a nossa alma entrando no jardim, no paraíso de Deus. Por isso Jesus disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Porque somente quem nasce de novo em Jesus, quem está casado com o noivo, pode ter essa vida que o Senhor pregou a preço de morte. Talvez o mistério seja maior do que aquele que nós estamos pregando hoje, porque o apóstolo Paulo, e registra em Efésios 5, quando ele fala acerca do casamento, ele diz assim: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Irmão, eu não sei você, eu espero que sim, mas a cada dia que passa, eu quero estar mais casado com Jesus. A cada dia que passar, eu preciso estar mais casado com Cristo. A cada dia da minha vida, eu preciso celebrar mais forte a união entre o noivo e a noiva. A cada dia que passa, a igreja precisa celebrar que o Senhor um dia expulsou o homem do jardim, mas Ele também proveu levá-lo de volta a este lugar de glória. E enquanto nossos olhos não se fecham, nós podemos dizer que quem está com Cristo experimenta um pedacinho do paraíso aqui na terra. Eu me esqueci da música, mas eu estava ouvindo à tarde, que fala sobre a minha casa será, que fala do pedacinho do céu, né? Minha casa será um pedaço do céu. Cantem, eu não lembro a letra. Adoradores. Onde Ele tem prazer em ficar. O Santo habita, prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de alegria. Tua casa todo dia.
essa música é sensacional, esse louvor, porque ele fala sobre o lugar em que Cristo está na nossa vida, na nossa casa, ser um pedacinho do céu, ser um pedacinho do paraíso. É por isso que quando eu volto, e eu disse no começo, que tudo que nós olhamos em redor está mergulhado em densas trevas, e há um grande desafio a cumprir o chamamento do Senhor em pregar o Evangelho a toda criatura. Somente pela fé e pelos olhos espirituais nós compreendemos que, apesar das densas trevas que nos cercam também miríades e miríades de anjos de luz, que são enviados e acampados ao redor de todos aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Todos aqueles, como você, irmão, que abraçaram Jesus Cristo um dia e nunca mais o soltarão. A você, noiva do noivo, que tem convicção que essa aliança não será quebrada. Para você, irmão e irmã, que realmente está buscando, como diz a palavra de Deus, embranquecer as suas vestes no sangue do noivo. É um paradoxo, né? Como é que eu vou embranquecer as vestes? Ela ficará vermelha. Mas é isso mesmo, embranquecer as vestes em Jesus Cristo. Para você e para mim, esse desafio, ele é vencido, porque Jesus Cristo nos dá, dia após dia, um facho de luz que ilumina o nosso caminho, nos dá vigor, ânimo, saúde, compreensão, dons. O Espírito Santo vai adiante, nos fortalecendo, não é? Abrindo o caminho e ainda nos dando o prazer de servi-lo como filhos amados, não é isso? Como filhos do seu reino. Irmão, esse paradoxo que permeia a nossa vida, para o crente precisa ser um desafio a ser vencido. Porque o príncipe desse século, você já sabe pela palavra de Deus, aliás, o Apocalipse, ele não é o livro da revelação, ele não é um livro em que a gente precise se assustar com as coisas que virão sobre o mundo, porque na verdade ele é o livro da revelação que nos mostra a vitória plena de Jesus Cristo sobre todas as hostes do mal. A palavra diz que com o sopro da sua boca, irmão, o sopro, o livro fala de guerras, fala do Armagedon, mas fala que com o sopro da boca de Jesus. Você tem noção, igreja, que você tem um casamento santo com o noivo? O noivo não quebrará o acordo, e o Espírito Santo zela com ciúmes para que nenhum de nós o quebremos. Você tem noção que você é esposa de Jesus? E da mesma forma que lá atrás, Adão, ele olhou para a mulher e disse: ela agora é osso dos meus ossos, é um corpo só. Da mesma forma, o último Adão olha para a sua igreja e diz: ela e eu somos um. Irmão, volto a falar o que Paulo disse: grande é esse mistério, e eu me refiro a Cristo e a sua igreja. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos essa compreensão que eu estou pregando hoje, muita coisa seria diferente na nossa vida. Mas nós nos esquecemos de que o nosso esposo, ele governa com cetro de equidade. Nós esquecemos que ele é descrito na palavra de Deus
como um cordeiro, mas também como o leão. Nós nos esquecemos de que o noivo, ele é dono de todas as riquezas. A palavra diz que o metal mais precioso desse mundo, que é o ouro, lá no céu ele será pisado. Tamanha a glória. Aliás, se você tiver tempo e você tem no clube de leitura, leia o último capítulo do Apocalipse 22. Veja a descrição que a palavra de Deus faz sobre vi novos céus e nova terra. Leia a descrição que João diz sobre a nova Jerusalém. Porque toda vez que eu leio aquele texto, é impossível que lágrimas não vertam dos nossos olhos. Porque é uma reviravolta. Pequenos trechos onde ele diz, por exemplo, que lá não haverá sol, porque a glória de Deus iluminará a cidade. Irmãos, esse sol é o nosso noivo. Isso não está distante. É que muitas vezes a noiva do Cordeiro, ela caminha sobre a terra e os irmãos me perdoem a expressão, mas com um sentimento de prostituição. E foi isso, aliás, que a palavra de Deus disse por boca de vários profetas da antiga aliança. A prostituição na antiga aliança, ela é o culto a outros deuses. É que muitas vezes a noiva do noivo, ela caminhou com o espírito de prostituição, ela caminhou almejando algo melhor. Por isso que Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se de fato nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, irmãos, nós, mesmo que considerarmos as densas trevas em que o mundo se encontra, nós temos fé, ímpeto para acreditar que o Senhor Jesus levantou uma igreja como essa, unida para marchar sobre a terra, porque ela é vencedora. E através da oração da igreja e da atividade da igreja, muitas outras vidas serão tiradas do lamaçal do pecado e se unirão em casamento com o noivo, até que ele venha. E ele está vindo. Eis que estou à porta e bato. É que Jesus é muito educado. Só que o noivo, ele não avisará a hora que ele vem. Os casamentos costumam ser agendados, né, com uma data certinha, os ensaios, tudo bonitinho, né? Já o casamento, as bodas, né, como a palavra fala, de Mateus 25, o noivo vai chegar de surpresa. Ele vai dizer assim: eu quero ver quem é a noiva que está com suas lamparinas acesas mesmo. Você já pensou? O noivo fala: é hoje. Você fala: hoje não. Querido irmão e irmã, a palavra de Deus é a fonte de toda inspiração para a nossa alma. Se Ele diz que reinaugurou o paraíso e provou, levando o primeiro pecador arrependido, o ladrão da cruz, e eu não sou melhor que ele, e eu estou casado com ele, qual o motivo que eu tenho para achar que eu não irei, se eu não quebrar a aliança? Fato é
que a quebra da aliança é algo que nem pode passar pela nossa cabeça. Não é verdade? Nem pode passar, porque a noiva que está preocupada em agradar o noivo, ela não está preocupada em quebrar a aliança. Ela está preocupada em servir o noivo. A nossa igreja completa 50 anos. 38 sobre a vigência do ser humano mais amoroso que eu conheci depois de Jesus, que foi o pastor Haddad. Mas seria injusto falar somente do pastor, sem falar de todo o amor da irmã Leonita, né? 38 anos sobre a vigência. Eu quero trocar essa palavra, né? Eu falar 38 anos sobre a vigência do pastor, 12 anos sobre a nossa vigência. Eu vou mudar. 50 anos de igreja, sobre a vigência de homens, mas com toda a supervisão de Jesus Cristo e toda a sua comitiva. Porque a história que o Senhor fundou, a história da nossa igreja, que é linda, 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 irmão, e certamente vocês conhecem, né? Eu preciso rever se vocês conhecem, porque eu perguntei aí, 40 anos, 30, 20. Quando a gente olha para trás, a gente vê que não foi o desejo de um ser humano, foi o Senhor que olhou para essa região e falou: eu tenho um povo lá, vou mandar pessoas lá para resgatar aquele povo. E hoje o Senhor está fazendo a mesma coisa. Eu tenho muito povo em tanto lugar, e hoje somente quem tem essa aliança com o noivo, irmão, quem conhece essa luz que eu estou pregando, terá a ousadia de prosseguir avante, né? Quero dizer que eu fiquei muito feliz hoje. Eu citei aqui dos 50 anos, né? Nós estamos convocando aqui para a sala dos adultos, né? Talvez esse mês, esse mês em especial, né? Hoje tivemos um palestrante ilustre aqui, né? Testemunhando coisas tão lindas, né? Você que veio na escola dominical hoje, se deparou com um pregador, deixa eu ver a palavra certa, é um pregador de mão cheia, o Sandro. O Sandro hoje trouxe a palavra aqui. Ele estava um pouquinho nervoso no começo, né? Mas depois ele se soltou, contou testemunho. E, irmão, se você soubesse que glória que foi, são todas assim, mas que glória que foi a escola dominical de hoje, não é? Você não tem ideia do que eu estou falando, você que não estava aqui, querido irmão. Quem estava aqui, você precisava ver a glória que é. Você vê um testemunho de regeneração, o testemunho do Senhor que alcança o homem. Foi maravilhoso, foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Os irmãos participaram, comentaram, colaboraram. Nossa, foi um dia diferente. E eu creio em Deus que essa história, ela não é só um testemunho aqui, outro lá, porque o meu pastor dizia que os milagres acontecem todos os dias, eles não são difíceis de acontecer. Portanto, hoje também é um dia de milagre. Quem crê? Eu quero orar com você, mas vamos segurar os elementos antes, né? Vamos, se você fique sentado, vou chamar os irmãos aí, designados.
Durante esse louvor, segure nas suas mãozinhas os elementos. Nós só vamos consumi-lo depois que nós tivermos consagrado cada um deles, tá bom? Geralmente nós fazemos com que os irmãos aptos sejam os irmãos batizados. Porém, se você está em vias de, eu quero te encorajar a participar desse ato, se você já entendeu tudo isso que foi pregado. Este é o meu corpo que foi moído por vós. Este é o meu sangue que verti na cruz. O Calvário foi parte do meu sofrimento. Morte vos deu vida e um caminho de luz. Em memória de mim, coma deste pão. Em memória de mim, abra o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim. Não temas, pois agora rasgou-se o véu. Entrai-vos na minha presença, sou o pão do céu. Trago em meu corpo as marcas da minha vitória, e em minha cabeça a coroa de poder e glória. Em memória de mim, coma deste pão. Em memória de mim, abra o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim. Este é o meu corpo que foi moído por vós. Este é o meu sangue que verti na cruz. O Calvário foi parte do meu sofrimento. Minha morte vos deu vida e um caminho de luz. Em memória de mim, coma deste pão. Em memória de mim, abra o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim.
coma deste pão em memória de mim, abra o coração e glorifica meu nome. Em memória de mim, beba deste cálice. Em memória de mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Hoje é celebração de... Hoje é dia 2, finados, né? Olha que interessante, nós aqui celebrando a vida em Jesus. De certa forma, nos lembrando da morte de Cristo, mas celebrando a vida abundante de Jesus em Cristo, né? Segure os elementos, vamos fazer a oração. Comece aí pedindo perdão pelos teus pecados. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, por todas as falhas que temos cometido na Tua presença. Queremos hoje, Senhor, embranquecer um pouco mais as nossas vestes, no sangue do Cordeiro. Nós cremos, Jesus, que fomos lavados. Nós cremos que fomos lavados pela Tua palavra. Nós cremos que o Teu sangue foi aspergido sobre os umbrais das nossas vidas. Nós cremos que há uma marca sobre cada um de nós. A marca de quem foi resgatado, de quem foi comprado da morte para a vida. O selo de Cristo que está sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo. Porque de vez em quando nós vamos nos dando conta de que foi tão poderoso aquilo que Tu fizeste nas nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que esquecemos sobre aquilo que foi feito e que agimos, Senhor, em discordância à Tua palavra. Perdoa, Senhor, quando nós erramos e falhamos e agimos como aqueles que não conhecem o nome santo de Jesus Cristo. Mas hoje, Senhor, volta os Teus olhos para as nossas vidas.
como o noivo olha para a sua noiva. Nos receba, Senhor, como noiva do Cordeiro, de braços abertos, eu te peço, porque a tua palavra nos garante que em Cristo, Senhor, e na vida com Cristo, nós não pereceremos. Pai, obrigado, Jesus, por este culto de Santa Ceia, por toda a tua casa que está ceando agora, meu Deus, pelos nossos irmãos aqui do templo, pelos irmãos que estão longe aqui na transmissão. Obrigado, Senhor, porque hoje nós cumprimos um mandamento do Senhor, que é aquele de nos reunirmos para o partir do pão, para a comunhão dos santos, para a celebração desse sacramento que é a ceia do Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de como igreja, Senhor, celebrarmos, segurarmos em nossas mãos aquilo que aponta para o sangue de Cristo, aquilo que aponta para o corpo de Cristo, e assim nós trazemos à nossa memória que nós também somos parte integrante do corpo de Cristo na terra. Ah, Jesus, que alegria, que maravilha, saber que nós não somos nada, mas o Senhor nos colocou, meu Deus, como parte integrante do corpo de Cristo. Como é maravilhoso, Senhor, quando olhamos para nós mesmos e vemos, Senhor, que nós não temos muito a te oferecer, mas que ainda assim o Senhor nos comprou e nos comissionou para realizar o teu chamamento nessa terra. Obrigado, Senhor, eu te peço hoje que cada irmão, que cada irmã receba uma unção de fortalecimento, receba uma unção de encorajamento, Senhor. Receba, meu Deus, uma unção que venha direto do teu trono de glória e de graça. A tirar, Senhor, todo medo, porque a palavra diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. A tirar, Senhor, toda angústia que paira sobre os corações. A tirar diante dos nossos olhos tudo aquilo que não serve, não presta, meu Deus, mas a colocar diante dos nossos olhos um colírio santo, meu Deus, para que enxerguemos que o Senhor, na verdade, tem nos comissionado a fazer uma obra santa que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo, como diz a tua palavra. Pai querido, fortalece as nossas mãos, fortalece as nossas famílias, Senhor. Pai querido, quantas vezes, Senhor, Satanás tem investido contra a família, que é um projeto dos céus, meu Deus, em divisões em nosso meio, e situações que ele entra pelas brechas, mas hoje nós queremos fechá-las. Nós queremos, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus vivo, dizer que em Cristo somos criaturas novas, e nós fechamos toda a brecha, nós fechamos todo o espaço que um dia demos, e que a nossa família continuará vivendo em harmonia, para a glória de Deus. Que nós continuaremos, Senhor, como irmãos que têm a irmandade de Jesus em nosso meio. Pai, em nome de Jesus Cristo, desça dos céus, eu te clamo e te peço uma unção de clareza, Senhor, espiritual. Pai querido, muitas têm sido as investidas de Satanás, mas muito mais têm sido os teus livramentos, Senhor. Muito mais são as obras que o Senhor tem feito em nosso meio. Muito mais, Senhor, tem sido as bênçãos que tu tens derramado. Muito mais, Senhor, tem sido os milagres que o Senhor tem operado em nosso meio. Abre os nossos olhos para que enxerguemos, Senhor, os milagres. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que tu tens feito em nosso meio, Jesus. Porque certamente são coisas extraordinárias e maravilhosas.
Eu te peço, Espírito Santo de Deus, que nesse culto de Santa Ceia não seja diferente, mas que hoje o Senhor possa olhar para todo este povo e derramar dos céus uma bênção maravilhosa, uma unção de curas divinas, uma unção de restauração da saúde, uma unção de vida, Senhor, porque nós não falamos, Senhor, por acaso que o Senhor tem vida abundante, a Tua palavra sim garante. Obrigado, Senhor, porque enquanto eu vou falando dessas unção, elas estão sendo derramadas mesmo, unção de cura, de restauração, unção de vida, unção de restabelecimento, de saúde. Pai querido, toca em todas as áreas que estão sendo colocadas na Tua presença, física, emocional, espiritual, financeira. Toca, Jesus, na nossa vida, porque Tu sabes aquilo que necessitamos, e nos permita atingirmos, Pai, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Pai querido, um dia, Senhor, Tua palavra diz que um homem de pequena estatura, ele subiu o sicômoro, uma árvore bem alta, porque ele queria vê-lo passar. E quantos de nós, muitas vezes não nos damos nem ao trabalho de levantarmos para tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu quero hoje, Senhor, pedir um perdão coletivo, como a Tua palavra um dia fez. Eu peço um perdão coletivo de toda essa casa, por todas as vezes em que nós agimos com falta de fé. Perdoa-nos quando agimos com falta de fé. Mas eu quero Te pedir hoje, em nome de Jesus, que essa fé extraordinária que o Senhor tem reservado para o Teu povo, ela não se aparte das nossas vidas, porque eu creio que o Senhor Jesus está delegando a nosso respeito, está dando ordens às coisas que temos colocado na Sua presença. Por isso hoje, Senhor, queremos elevar o nosso nível de fé para um patamar mais alto e dizer: eu creio, Senhor, nas Tuas promessas, eu creio no Teu agir, eu creio, Senhor, em tudo quanto o Senhor tem feito na minha vida. Eu creio que aquilo vai chegar, eu creio que aquilo vai passar, eu creio que o Senhor está no centro e está no controle, está no comando, e que das Tuas mãos nada pode fugir dela, porque Tu detém na concha das Tuas mãos a direção da Tua igreja. Pai, a Tua igreja é a noiva do Cordeiro, é esse, Senhor, o patamar em que Tu um dia nos elevaste como esposas de Jesus Cristo, e nessa qualidade nós queremos nos levantar e dizer: noivo, nós estamos preparados para o Teu retorno, noivo, nós estamos preparados para a Tua vinda, noivo. Então somente enche nessa noite as nossas lâmpadas do Teu azeite santo. Nós não ficaremos no escuro, mas quando der meia-noite e o Senhor chegar, nós estaremos com as lamparinas acesas. Obrigado, Senhor, pelos 50 anos que nós estamos celebrando neste mês, Senhor. O que é, Senhor, 50 anos diante da eternidade que o Senhor tem reservado para todos quantos amam Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem operado nesse momento,
no presente tempo. Nós consagramos esses elementos para que eles apontem para o corpo e o sangue de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Podemos comer e beber. Quem vai glorificar bem alto este nome santo e puro, verdadeiro de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que estava na cruz do Calvário, mas a palavra diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele apareceu a muitos homens e mulheres. Ele andou entre nós por cerca de 40 dias. Ele subiu aos céus. Os olhos dos discípulos viram e os anjos disseram: varões, do modo como vocês o viram subir, Jesus voltará. Pai querido, a tua igreja diz nessa noite: Maranata, Maranata, venha Senhor Jesus, venha hoje em nosso meio, venha hoje na nossa família, venha hoje no nosso trabalho, venha hoje, Senhor, meu Deus, no seio da tua noiva. Venha hoje, Senhor, passar em revista. Venha hoje fechar o concerto. Venha hoje curar as enfermidades. Venha hoje, Senhor, derramar dom sobre a tua igreja. Venha hoje, querido e soberano Deus, ungir-nos, Senhor, com óleo de alegria dos crentes que conhecem, que sabem que tem um noivo especial, Jesus Cristo, Filho de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela celebração da vida, pela luz que está acesa em nosso meio. Meu Deus, nós anulamos toda a malignidade que se levanta contra nós. Nós anulamos toda a malignidade que se levanta contra nós. Nós repreendemos todo o espírito de retaliação, toda ousadia de Satanás, tudo aquilo, Senhor, que é firmado contra nós no mundo espiritual, seja repreendido, anulado no sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que tem poder, o sangue do Cordeiro que comprou a nossa vida pelo preço mais caro deste mundo, o sangue de Deus vertido na cruz do Calvário. É neste nome, neste sangue que nós estamos lavados e mergulhados. É por Ele, para Ele são todas as coisas. Que o nosso viver, meu Deus, nessa semana aponte para Jesus, que a nossa vida aponte para Jesus, que todas as áreas da nossa vida apontem para Jesus, o Criador de todas as coisas, o dono da nossa alma, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leva-nos, Senhor, aonde queres que nós passemos. Usa-nos com poder nesse mundo de trevas. Que o mundo veja a luz que brilha nesse lugar. Que o mundo veja a luz que reflete no semblante de cada um que é filho de Deus. Usa-nos, Senhor, na força do teu poder. Que mais almas sejam resgatadas e entrem para dentro do teu aprisco. Que assim como nós temos alegria, muitos outros também tenham. Pai, eu te peço por essa semana que se inicia, que ela seja uma semana de grandes bênçãos na vida de todo este povo. Tu sabes, Senhor, aquilo que não foi dito na oração, mas aquilo que paira sobre os corações. Tu sabes as preocupações dos nossos corações, mas nós estamos garantidos naquela palavra que tu disseste, que se buscarmos o teu reino, todas as demais coisas, todas essas coisas, não vos faltará, serão acrescentadas.
Pai, nós estamos firmados na Tua palavra, na Tua provisão. Estamos firmados na Tua provisão. Quem crê, diga eu creio. Diga de novo eu creio. Eu creio Jesus Cristo, que é o Senhor, quem governa a minha vida, e que nenhuma angústia tomará conta dela, mas a alegria de sermos teus filhos tomará conta do nosso ser, porque tu estás no comando, tu és o nosso Senhor e nosso Salvador. Por isso nós oramos cheios de fé, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós chegamos ao final do culto. Você possa trazer no lixinho o cálice, tá bom? Se você tem dízimo e oferta, traga aqui à frente no gasofilácio. E no mais, vai nessa glória, nessa paz do nosso Senhor Jesus.